Olá! Hoje nós vamos estar estudando química, química geral. Somente um aluno hoje, Magno. E aí? Hum. Hoje nós vamos estudar. Vamos voltar aqui. Espera aí. Nós vamos começar daqui, ó. Aqui. Diferenciando substâncias puras e misturas. Bora lá? Porém, antes vamos dar uma revisadinha no que a gente viu. Você lembra o que a gente viu? Você lembra, Magno? Lembro. A gente viu a gente viu produto, reagente produto, lembra? Sim. A gente viu as unidades térmicas de energia, as unidades de energia térmica, joule e caloria. A gente viu Sim. como passa um para o outro, né? A equivalência, uma caloria é 4,184 joules. Inclusive, velho, eu tava assistindo um vídeo ontem e Ó, eu vi um lugar que fica. Esqueci qual lugar que fica. Que lá é hum, tão gelado que chega a temperatura de menos 71 graus, velho. menos 71 graus, né? Mas é lugar que tem gelo? É. Ah, Nossa, o pessoal lá, eles usam, tipo assim, o primeiro cômodo da casa como se fosse uma geladeira. Eles só abrem a janela e é. já congela tudo, velho. Geralmente são locais próximos aos polos, Polo Sul, Polo Norte. O Polo Sul é Sim. mais frio que o Polo Norte, cara. Polo Sul dá temperatura inóspita demais. Não consegue viver lá, Polo Sul. E no Polo Ah, Norte tá acontecendo derretimento de geleira. A gente vai ver um pouco de aquecimento global e debater um pouquinho sobre isso, beleza? beleza. Também faz parte de química. É. E vários animais perdendo seu habitat, tipo os ursos polares, cara. Os ursos polares estão sofrendo, eles estão tendo que nadar muito. Eu já vi vários documentários sobre os animaizinhos lá, coitadinho deles. Um deles é o urso polar, cara. As geleiras estão ficando muito distantes uma da outra Hum. e eles não estão conseguindo nadar. Coisa que eles Nossa. faziam antes. Eles nadam para buscar alimento, cara, por sobrevivência mesmo, entendeu? Sim. Mas vamos continuar, que isso já é biologia. Marca Beleza. biologia, mas beleza. Então a gente viu aqui a parte dos alimentos, lembra? Que a gente mostrou como é que é essa questão do calorímetro para medir a quantidade de energia dos alimentos, você lembra? Sim. Lembra disso? Aí a gente viu o gasto de energia, geralmente do corpo humano, né? As necessidades diárias, nutricionista. Beleza. Aí a gente falou um pouco desse calor específico, acho que foi por isso que você falou do negócio da questão do gelo, né? Porque eu falei para você, você lembra que eu falei que a água regula a temperatura ambiente? Você lembra? Sim. Porque a água, olhando a tabela aqui, ela tem o maior calor específico. Ou seja, para elevar 1 grau Celsius de 1 grama de água é necessário 1 caloria. Lembra? Os outros Uhum. todos são menores. O maior é a água. E por isso a água é um regulador natural da temperatura. Onde tem água, a gente não tem aquelas mudança brusca de temperatura. Entendeu? Entendi. Lembrou? Sim. Então, vamos lá. Aí eu falei aqui, ó, diferenciando substância pura e, pura e mistura. Aí eu mostrei para você esse gráfico aí. Aí eu perguntei para você, o que é esse gráfico? De Sim, temperatura por isso aí calor. é a mudança de estados físicos. Isso, exatamente. Na verdade, é um gráfico de como que a temperatura se comporta à medida que você vai colocando calor nela. Lembra? Aí Uhum. ela tem a mudança de estado físico, que é aqui, ó, nesse ponto, tá vendo? E Sim. aqui nesse ponto. Aqui, ó, nesse Que ponto aí aqui, tem um ó. calor Ou latente, seja, né? aqui, isso, aqui a gente tem calor latente, exatamente. É calor latente de para fazer as moléculas sair do estado líquido para o gasoso aqui, lembra? E aqui do sólido Uhum. para o líquido. Ou da esquerda para a direita se tiver é, ganhando calor, ou se for o contrário, cedendo calor. Aí seria um espelho aqui, né? Seria mais ou menos um espelho desse gráfico aqui. Não sei se você consegue entender o que eu falei. Vou fazer Entendi. aqui. Entendeu, né? Uhum. Então, beleza. O que acontece? Aqui em específico, essa questão de diferenciando substância pura e mistura,
bem aqui, ó, nesses pontos aqui. Na verdade não é o ponto, né? É um nível de temperatura aqui, ó, Magno. Eu vou fazer Uhum. aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar isso aqui, tá? Porque aqui eu não consigo riscar, cara. Não fica Ah, legal. entendi. Aí eu vou Só colocar lá naquele no programa, Shornal. né? É, eu vou colocar no Shornal aqui. É rapidão. Que eu já tô pegando o macete já, cara. Ó, no Shornal aqui, ó. Tá vendo aqui? Fica grande quando passa pra cá. Aqui, ó. Aí. Vou te mostrar aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, olha só. Aqui, ó. É esse ponto aqui, Magno. Vou colocar uma outra cor. Bem aqui, ó. E pontilhado. Bem aqui, ó. Tá vendo? Esse nível de temperatura e esse nível de temperatura. Sim. Aqui, deixa eu escrever aqui agora. Aqui É a gente fusão tem isso. e o Não, outro. fusão aqui, ó. Sim, sim. Temperatura de fusão, porque o gráfico, igual você falou, o gráfico é da esquerda para a direita, é temperatura de fusão mesmo. Eu E a tenho que outra alterar. de vaporização e Ebu- ebulição, né? Ebulição, boa. É, é o nível de temperatura de ebulição. Ou seja, aqui a gente vai ter líquido, certo? Certo. Mais vapor, ok? E aqui a gente vai ter sólido Mais mais líquido. líquido. Aqui a gente tem Líquido, né? líquido, líquido, exatamente. Aqui a gente está saindo de uma temperatura aqui e indo para lá, está aquecendo, tá vendo? Está Sim, aquecendo a substância, o elemento, seja o que for. E aqui é sólido, ó, né? sim. E aqui eu Quando falei está. para você, o que é isso aqui? É vapor superaquecido, tá? É vapor Sim, aquecido ou superaquecido. Geralmente chama de vapor superaquecido. Beleza? sim. Quando troca de estado, que é o calor latente, né? Calor latente, exatamente. É porque é o seguinte, a gente tem calor sensível, sensi, peraí, sensível, né? E o Sim. calor latente. O calor latente é porque é o seguinte, na hora que eu estava mostrando para você lá, aquela formulazinha básica, que é matéria do segundo ano, essa aqui é a matéria do primeiro ano, mas como você já viu o segundo ano, eu já posso passar isso aqui para você. Aquela forma, mas eu até passei para o Isaac, a gente estava estudando junto, é igual Q igual a M vezes o C vezes o delta T. É aquela tabela lá que a gente viu, o calor específico, ele faz assim, ó. Ele faz caloria, certo? Por grama por grau Celsius. Lembra disso? Caloria por grama Uhum. por grau Celsius. Deixa eu voltar lá para você ver. Ok? Captura de tela. Ah, tá, porque tá na tela, né? Deixa eu só voltar lá rapidinho, Mário. Volta Tranquilo. aí. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Caloria, grama por grau Ah, Celsius. sim. Tá vendo? Aquela é a fórmula, né? Não, esse aqui significa que é calor específico. Por quê? Porque você calcula isso para variação de temperatura, cara. Que é isso daqui, ó. É para variação de temperatura. Já o calor Ah, entendi. latente, já o calor latente, ó, já, já o calor latente não, Magno. O calor latente, cara, é assim, ó, Q igual a mar ml. Só A isso. câmera tá Por na frente, quê? eu acho. Ah, foi mal. Você não tá vendo? Ah, foi mal. É porque eu tenho que mudar a tela. Pera aí. Aí, melhorou? Aí, melhorou. Então, olha só, o que acontece? É só o calor sensível. Desculpa, o calor sensível é para quando você tem variação de temperatura. Então, o calor sensível é aqui, ó. Daqui para cá, ó, daqui, fazer com a reguinha com outra cor. Ó, daqui para cá
Vai. Aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Uhum. É calor sensível. Aí vem aqui, ó, calor latente. E aqui calor sensível. Não sei se consegue entender. Deixa eu escrever aqui. Então tá. Então aqui a gente tem. Aqui a gente tem. Vou deixar isso mesmo. S, calor sensível. Esse setor aqui, ó, latente. Beleza? Sim. Esse setor aqui, ó, Sensível de novo. sensível, porque tem variação de temperatura. Tá vendo? Uhum. Esse aqui, latente. Entendeu? E lá ao final, e o restante, sensível. Magno, presta bem atenção aqui. Esse Sim. calor latente, aqui, que começa aqui e termina aqui, é o calor, é todo esse calor aqui, ó, que a substância ou elemento recebeu para transformar, para passar do estado sólido para o líquido, certo? Sim. Não tem mudança de temperatura, tá vendo que tem um nível só de temperatura? É só um nível de Sim. temperatura. Então, esse calor daqui para cá, esse calor, todo esse calor recebido foi para quebrar as moléculas, passar do estado sólido para o líquido. Esse calor que daqui para cá foi todo utilizado para variar a temperatura da substância. Só Entendeu? que. Entendeu? Aí o calor, a forma de calcular é assim, ó. Quando é calor latente é assim, e quando é calor sensível é assim. Ah, Entendeu? sim. Beleza? Tranquilo? Então, vamos voltar lá. Eu só voltar para lá. Eu vou ter que voltar. Queria falar. A imagem, né? Vou voltar a imagem. Aí quando a câmera estiver na posição ruim, você me fala, tá? Beleza? Ah, beleza. Vou colocar ela aqui embaixo. Então, beleza. O que acontece? Aí, agora a gente vai usar isso daqui para uma coisa que a gente não viu da outra vez que eu passei a aula para vocês, que é o seguinte, ó. Que é utilizar isso daqui para diferenciar substância pura de mistura. É possível, você sabe por quê? Olha só o que acontece. Olha só o que acontece quando tem uma mistura. Consegue decifrar o que está acontecendo aqui? Tem uma mistura. É Tipo uma assim, mistura. ela não. Ela nunca fica na temperatura exata? Nunca é uma palavra muito forte. É. Significa o quê? Não Que tem calor dá. latente, né? Não, tem calor latente. Isso aqui continua sendo calor latente, mas ela não é o quê? Naquele gráfico lá, Estável? estava não, constante. Palavra É certa. constante. Constante, ou seja, por um valor só, por um nível só de temperatura, acontecia a transformação dos estados, né? Aqui e Uhum. aqui. Lá não, ó. O que que acontece? Ele eleva um pouquinho, tá vendo? Tá vendo que tem uma variação de temperatura nesses níveis? Sim. Quando tem variação de temperatura em qualquer um dos níveis, você já pode falar que é uma mistura. Tura. Sacou? Saquei. Entendeu? Aí tem variação da temperatura durante a fusão e variação da temperatura durante a ebulição, tá? Isso já, um desses Saquei. dois, eu vou te falar já já porque um desses dois acontecendo já é característica de que a gente está lidando com a mistura, entendeu? Uhum. Ó, Tranquilo. aí, ó, existem algumas misturas com comportamentos característicos, as quais apresentam apenas um patamar. Por isso que eu te falei que apenas um deles já configura uma mistura, entendeu? Aqui ele tem uma temperatura constante para fusão, tá vendo? Fusão ou solidificação, tá? É Uhum. ida e volta. Mas já para vaporização ou para ebulição, não tem, ó, ele tem uma variação de temperatura. Isso também já é característico de uma mistura. Ele deu como exemplo aqui a solda, tá vendo? Ó? O Sim. estanho mais chumbo e o gelo e sal de cozinha.
O gelo e o sal de cozinha mistura, mas na hora de fazer a fusão é constante. A água o gelo se transforma em água. Porém, quando a água mistura com sal, na hora de vaporizar, ela tem essa variação de temperatura. Sacou? Só Beleza? que Qual é o nome? Mistura? misturas Então eutéticas. vamos lá. A gente tem em misturas, em misturas temos o quê? Variação, variação, Não, mas aí em misturas, aí em tem. misturas temos variação de temperatura, temperatura de fusão ou solidificação, né? Não, de fusão ou Ebulição. ebulição, eu vou colocar vaporização, tá? Condensação, lembra? Não, condensação é do vapor por líquido, né? É. Vou Ou deixar é ebulição. vaporização ou é Eu acho que vou ebulição. deixar vaporização. Va- Vapor, vaporização. Em misturas, temos variação da temperatura de fusão ou vaporização na mudança, em uma das mudanças, em pelo menos uma, né? Em É, pelo menos uma, o quê? Mudança, né? Estado físico da matéria. sim. Beleza? Mudança de estado físico, físico da matéria. Beleza? Uhum. Tranquilinho? Tranquilo. Beleza? E a gente viu lá, ó, a gente viu um agora, ó. Mistura, mistura eutética. O que é a mistura eutética? Que a gente acabou de ver por último, você lembra? É quando a fusão ela é constante, mas a Ou seja, a variação vaporização acontece aonde? na ebulição ou vaporização. Não, não. Só acontece em um. Então, Só acontece em é um. a mesma. Ebulição e vaporização não é a mesma? Não, não. Não, é uma das duas, mas na eutética só acontece na vaporização. Então, mas vaporização e ebulição não é a mesma coisa? Ah, você falou. Eu pensei que você estava falando fusão e vaporização. Não, você está certo então. Acontece aonde? Na vaporização, né? Sim. Eu vou colocar assim, ó. Isso acontece, é melhor, né? Na Sim. eutética, isso aqui, né? Acontece na vaporização. Beleza? Beleza. Aí vamos voltar lá. Tum, Sobre Deixa eu voltar aqui. Beleza aí? Tá vendo aí? Perfeito, né? Vamos sim. para a próxima. Vamos. Mistura azeotrópica. Olha lá, agora em vez de ser na vaporização, é na Na fusão, fusão. né? Essas misturas comportam-se como uma substância pura durante a ebulição, isto é, apresentam temperatura de ebulição constante. Seu gráfico, portanto, apresenta um patamar durante a ebulição. Exemplo, álcool comum, que é 96% de etanol e 4% de água, tá vendo? Na vaporização ele tem uma temperatura constante, porém na fusão ele tem uma variação de temperatura, tá vendo? Beleza? Uhum. Então, vamos voltar lá pro jornal. Então, o outro caso é mistura o quê? Esqueci o nome. Por isso que eu tô anotando, é já para você botar na mente que isso cai, viu? Cai no Eutética Enem, cara. e. Azeotrópica, né? É. Caramba, como é que eu Azeotrópica. esqueci o nome? Deixa eu só confirmar isso. Azeotrópica.
Sua câmera quase caiu, Marco. Tá me ouvindo? Voltou. Ah, peraí. É isso mesmo. Voltou? Voltou. Mistura azeotrópica, é isso mesmo, eu confirmei, tá? Mistura azeotrópica. Beleza? E Uhum. isso ocorre aonde? Isso Na fusão. novamente. Isso daqui. Opa. Isso daqui, né? Acontece na fusão. É somente, né? É somente, na verdade. Você entende, né? Somente na Sim. fusão e somente na vaporização, beleza? Tranquilo? É o que diferencia a mistura eutética da mistura azeotrópica. Tranquilo? Então vamos Tranquilo. continuar. Continuar. Então vamos continuar lá. Ele vem aqui, ó. Na tabela a seguir, você vê os valores de temperatura de efusão, de ebulição e da densidade. Você fez vários exercícios aqui, né? A gente fez vários exercícios. Isso aqui eu acho que não tem Fiz dificuldade, não. alguns. Agora, as leis ponderais, cara. Isso aqui é importantíssimo em química, cara. Não dá pra passar sem a gente ver isso aqui, Magno. Na verdade, essas Sim. leis ponderais, cara, foram tiradas há muito tempo atrás, mas é em cima de lógica. Você vai ver. Nós vamos ler, tá? Sim, beleza. É, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Olha só, vamos ver Antoine Laurent de Lavoisier. Ele está aqui, ó, dedicou-se ao estudo da matemática, da astronomia, da química e da física. O maior mérito de Boyle foi introduzir o método científico no estudo da química. Um de seus trabalhos consistia em mostrar que várias substâncias não podiam ser desdobradas em duas ou mais pelos métodos experimentais. Essas substâncias foram por ele denominadas elementos químicos. Esse caboclo era inteligente, né? Como é que pode, Uhum. né? Aí ele vem aqui, ó. Esses estudos dele, que ele começou, né? Os outros, os cientistas, os estudiosos após ele, começaram a dedicar e pensar mais no que ele começou a descrever, entendeu? A partir do trabalho de Lavoisier, os químicos começaram a perceber que os fenômenos químicos apresentavam certas irregularidades, a quais foi dado um tratamento matemático, o que permitiu sua expressão na forma de leis. Essas leis chamadas de leis das combinações químicas permitiram a elaboração de cálculos relacionando matematicamente as quantidades de reagentes e produtos, principalmente de uma reação química. Genericamente, essas leis que relacionam massas são denominadas leis ponderais, sendo a lei da conservação de massas de Lavoisier a primeira delas. Você vai ver, ó, é daqui que a gente vê aquela. Já viu isso aqui, ó? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Foi Uhum. baseado nessa lei dele aí, entendeu? Da Caramba, velho. conservação E o das cara é massas. inteligente, hein? Em 1785 faz muito tempo. Ele colocou. O que ele fez, cara? Ele colocou quantidades. Quantidades conhecidas de mercúrio, oxigênio, aí nos reagentes, né? E Sim. depois, quando formava o produto, ele começou a verificar a questão também da quantidade do que era formado no produto. Nesse caso aqui, a quantidade de massa, tá? Aí ele percebeu o seguinte, ó. Essas, aí ele percebeu que, cadê? Lavoisier colocou um frasco com a quantidade de mercúrio e, após fechá-lo hermeticamente, determinou sua massa. A seguir, esse sistema fechado foi colocado em um forno de alta temperatura. Após certo tempo, esse frasco foi pesado novamente, apresentando a mesma massa. Você está vendo? Era, Uhum. uma, era reagente, sem mistura. Aí depois ele coloca, né, faz o aquecimento, aí tem uma transformação química, certo? Sim. Aí ele antes era mercúrio prateado e oxigênio incolor. Aí depois que ele aqueceu, virou o quê? Óxido de mercúrio Óxido de mercúrio vermelho, vermelho. entendeu? Aí ele mediu a massa dos reagentes antes e do produto depois e acabou verificando que as massas eram as mesmas, entendeu? Por isso que esse Uhum. negócio aqui na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sacou, Mário? Entendeu? Entendi.
A lei das proporções definidas. Em 1799, Proust, né, Joseph Louis Proust, por meio de análise de substâncias puras, determinou que a composição em massas dessa substância era constante, independente do seu processo de obtenção. Então, Lavoisier verificou que a massa dos reagentes é igual dos produtos, beleza? Uhum. Aí o outro aqui, que foi Proust, começou a verificar essa questão de percentual, cara. Ele verificou, por exemplo, que na água, que é H2O, a gente tem sempre essa proporção aqui, ó, Magno. 11,1% de hidrogênio e 88,9% de oxigênio. Sacou? Essa Saquei. proporção em percentual equivale para a massa. Ó, se a gente tem 100 gramas de massa, então 11,1 grama é hidrogênio, por causa da proporção, Uhum. concorda? E 88,9 grama é de oxigênio, seguindo a proporção, entendeu? Assim, a composição da água apresentará sempre uma mesma relação entre as massas de hidrogênio e oxigênio para qualquer massa de água. Tá vendo aqui? Ó, a proporção é o quê? 1 para 8, ó, aproximadamente, tá? Se a Sim. gente dividir isso daqui por isso, a proporção é 1 para 8, ou seja, para cada seja o que for, quilograma, grama, seja o que você estiver colocando ali de massa de hidrogênio, está para 8 de oxigênio, sacou? Uhum. Beleza? Na formação de água, devemos a combinação de hidrogênio e oxigênio na proporção de 1 para 8 de massa. Se reagirmos um grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, obteremos 9 gramas de água. Aí a proporção é 1 para 8. Se a gente tem uma proporção de 10 gramas, olha aqui o exemplo, tem 10 gramas e 80 de reagente, no produto tem que ter 90, por causa da Uhum. lei de Lavoisier. Lembra disso, né? Tranquilo? Isso é importante, cara. Parece que não, mas futuramente você vai ver o tanto que você vai usar isso nos problemas, cai em vestibular também, é importantíssimo. Em função desses resultados, Proust enunciou a lei das proporções definidas. Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição, independente da forma como foi obtida. Beleza? Beleza. Tranquilo? Depois que forma o produto, tem uma proporção de massa ali, né? Beleza? Sim. Aí agora a lei de proporções múltiplas. Em 1803, já sabia que duas ou mais substâncias podiam se combinar em proporções diferentes, originando compostos diferentes, com propriedades diferentes. Sabia-se, por exemplo, que da combinação entre carbono e oxigênio podia se formar monóxido e dióxido de carbono, gás carbono. Naquela época, John Dalton descobriu que ao fixar a quantidade de uma substância presente nesses compostos, as massas de outra substância apresentariam entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Aí ele vem aqui e coloca aqui, ó, no experimento A, ele colocou 12 gramas de carbono, tá vendo? E Uhum. 16 gramas de oxigênio. No experimento B, ele colocou 12 gramas de carbono e 32 de oxigênio. Aí, ó, nesse experimento ele conseguiu formar, muito provavelmente em forma de queima, aí ele forma ou monóxido de carbono ou dióxido de carbono, tá vendo? O monóxido de Uhum. carbono, só um adendo, é muito pior do que o dióxido de carbono, tá? O monóxido de carbono Nossa, é o uma molécula engraçado é muito que ele mais só forte aumentou a de quantidade fim de quebrar. De de oxigênio. oxigênio. De oxigênio. Tá vendo? Ele mudou a quantidade de oxigênio. Diferente daquela anterior que a gente viu, essa aqui tem outras proporções que podem ocorrer para transformar num produto, tá vendo? Ó? Uhum. Essa aqui tem 16 ou 32, tá vendo? Aí ele vem, ó, 116, deixa eu ver aqui, 116 gramas a massa de oxigênio consumida no experimento A e 32 gramas a massa consumida no experimento B, a relação entre elas é igual a 16 por 32, meio. Você tá vendo que isso aqui não é o que a gente viu lá, que foi o que formou no produto. Tá vendo que é só uma parte do que é nos elementos da. Como é que fala? Dos reagentes. Aqui foi reagente, não foi? Sim. Aqui é reagente. Aqui é em cima dos produtos, ó. Aqui é em cima do produto, tá vendo? Ó? É em cima do Uhum. produto, tá vendo? Ó?
Ele faz essa Ah, proporção. entendi, E entendi. aqui é em cima do reagente, quando ele tem duas formas de transformar, tá vendo? Ou de ocorrer a transformação química. Uma, monóxido de carbono, e outra, dióxido de carbono. Beleza, Magno? Beleza. Tranquilo? Aí, ó, né, aí ele divide. Quando tem duas formas, ele divide essa por essa, tá vendo? Aí ele tem, Uhum. ó, essa lei. Ele falou que é o seguinte, números pequenos, né? Tá vendo, ó? Descobriu que ao fixar a quantidade de uma substância presente nesse composto, uma massa da outra, apresenta entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Aqui, ó. Números inteiros e pequenos, ó, tá vendo? Sim. Mas não a relação, é óbvio, né? Porque aí você dividiu, né? Você simplificou, ó, tá vendo? A relação é Uhum. 1 para 2, beleza? Dalton enunciou sua descoberta com o nome de Lei das Proporções Múltiplas. Quando uma massa fixa de uma substância A se combina com massas diferentes de uma substância B, originando substâncias diferentes. As massas de B apresentam entre si uma relação expressa por números inteiros e pequenos. Beleza? Beleza. Tranquilo? Bom, acho que fechou essa parte que a gente estava estudando. A gente já estudou duas coisas, né? Na verdade, a gente estudou misturas, né? A forma de a gente diferenciar misturas, certo? Uhum. Por só na hora de temperatura de fusão e ebulição. A gente viu mistura eutética, mistura azeotrópica. Aí a gente viu leis ponderais agora. E agora nós vamos ver alotropia, que é aquele exercício que a gente estava resolvendo, faltou passar isso daí, você lembra? Não, eu sei o que é. Alotropia é Alotropia? desorganização, né? Alotropia não, não, não. Não é não? Não, não. Alotropia é a forma que os átomos se combinam diferente, de maneiras diferentes deles se combinar, entendeu? Aí vem originando substâncias simples diferentes. E essas substâncias apresentam propriedades físicas diferentes, apesar de ser o mesmo elemento químico. É o mesmo elemento Sim. químico, são os mesmos elementos químicos, e eles se organizam de formas diferentes, entendeu? Por Hum, exemplo, a gente vai ver. Um exemplo mais assim, na cara que a gente sabe é o ozônio, pô. Tem o oxigênio e tem o ozônio. Tudo é oxigênio. entendi. Puro. É oxigênio só tem uma substância. Entendeu? Não. É puro, é um elemento É quando só. uma substância tem vários, tipo, produtos? Não. Não, não é produto, não. Ela se apresenta, tá? Apresenta propriedades físicas diferentes. Ó, uma propriedade conhecida por holotropia ocorre quando os átomos de alguns elementos químicos, ó, elementos, podem Uhum. se combinar de maneira diferente. Eles se combinam. Se apresentam de forma diferente porque eles se combinam de forma diferente. Entendeu? Aí ele vem aqui, ó. Vamos aqui pro primeiro. Carbono, tá? Antes disso, vamos. Eu gosto de escrever, Magno. Eu gosto de estudar química, cara. É muita teoria. Muita teoria. Mais teoria do que física e química. E matemática. Para mim, química cara, é conhecimento mesmo, cara. É como se fosse conhecimentos que você vai adquirindo no decorrer da sua vida. Conhecimentos gerais, entendeu? Uhum. E é bom você ir anotando, fazendo exercício, entendeu? Sim. Sempre fazendo exercício. Então, vamos anotar aqui, pra gente não esquecer. Lavoisier foi o quê? Eu nem sei escrever, hein? Foi um químico. Foi um químico. Ué, foi o químico, ele que descobriu lá Não, os negócios da proporção. eu quero as leis, tá? Ah, é proporção, Peraí, uma delas. deixa eu só, deixa eu só voltar Proporção. aqui. Ai. Na verdade é conservação das massas, tá? Lembra disso? Eu só quero ver Yes. se eu escrevi certo, Lavoisier. 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 Lavoisier, escrevi certo? Escrevi. Lavoisier. Então, Lavoisier, com seus experimentos, ele demonstrou o quê? Conservação das massas. Beleza? Uhum. Conservação das massas.
que é o quê? Que é a massa do reagente, certo, Magno? Uhum. É igual o quê? Massa do produto, beleza? Qual é a outra Sim. lei que a gente viu? Outra lei é a proporção. Proporção. Duas são proporções, né? Uma foi de Mas Proust, aí tem uma que já é no produto, que tipo assim, isso. Uma foi de Proust água. e a outra foi do quê mesmo? Já nem lembro. Uma foi de Proust e a outra foi de. Ô, rapaz, a gente acabou de ver que. Dalton. John Dalton, pô. Dalton. Ah, é. E outra foi de Dalton. Por isso que eu gosto de anotar. A gente já ir lembrando. Beleza? A de Sim. Dalton foi o quê, então? Não, a de Proust da proporção, né? Sim. Proporção. Proporção da substância, né? Do produto. Pode até dizer. Acho que é melhor colocar da substância. Deixa eu ver como é que ele colocou. Caramba, a aula nem Proporção é caiu. massa constante. Toda substância apresenta uma proporção em massa. É substância mesmo. O que foi? A aula nem caiu, nem avisa nada. Proporção. Pois é. Dá. Passou uma hora já? Já, né? Eu acho que já, deixa eu ver. Proporção da substância. Já tu começou a aula, era 16 e 1, já é 17 e 3. É. Tu Pois é. pagou? Hã? Tu pagou? Não. Como é que a Oxi. gente pode colocar isso para ficar maceteado? Vamos lá. Como é que a gente faz? Proporção já dá pra ver que é Prost, né? A Então já gente dá coloca pra. aqui, ó, a proporção de massa de, do reagente. Eu vou aqui no banheiro rapidão. Tá, É, um minutinho. vai lá que eu vou escrevendo aqui. Beleza. A massa do reagente A dividido pela massa do reagente B é constante, sempre constante. Ok? E, enquanto ele volta, tem os meus alunos aqui, a proporção múltiplas. Proporção múltiplas. Que a gente tem a massa do reagente B, experimento A, e a massa desse mesmo reagente em valores diferentes do reagente B' é igual constante também. Constante, ele falou número pequeno. Número pequeno. Botei. Vamos lá. Já até escrevi aqui, ó. Conservação da massas, né? Que a massas dos reagentes, melhor colocar, né? A massa dos reagentes é igual à massa do produto, beleza? Guarda só um tiquinho, beleza, Magno? É o A quê? massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Lavoisier, conservação das massas, Sim. beleza? Proporção da substância, Proust, que a massa do reagente A dessa mistura, né, dessa substância, Aham. não é nem reagente, né? É do, deixa eu ver aqui, do Ah, elemento. É melhor colocar elemento. beleza. Tranquilo? Deixa eu só diminuir aqui.
dessa substância. Tá, a gente está falando só de duas, né? Mas às vezes tem elemento que tem mais de duas, tá? Substâncias. Mas essa proporção é válida para a quantidade N de elementos que ele tem. Não sei se você entendeu o que eu Aham. quis dizer. Tem Entendeu, como né? subir um pouco a tela? Tem. Bom? Aí, porque a câmera tava. Tá. Aí. Então vai ser elementos A do elemento desse produto B. É igual a constante. Lembra disso? Ou seja, sei lá, um por 2, um por 3, 2 por Lembro. 4, 2 por 5, entendeu, né? Lembra, né? E as proporção múltipla também. A gente tem uma constante, só que agora é diferente, que a gente está falando do reagente B no experimento A e desse mesmo reagente B no experimento B, só que diferente a quantidade de massa, lembra? Beleza? Coloquei Ah, assim tem só que pra deixar claro gente... aí também Ah, que um é no produto, né, não? E o outro é no reagente. esse aqui é no reagente. Esse aqui não é bem produto que ele fala, cara. Ele fala da substância. Porque qualquer substância tem essa proporção, Ah, independente da sim, é forma que ela verdade. foi criada, entendeu? Sim, Beleza? entendi. Tá, acho que foi isso. Deixa eu voltar aqui para captura de tela. Beleza? Agora a gente vai para a alotropia. A alotropia, então, a que eu falei, ocorre quando os átomos de alguns elementos químicos podem se combinar de maneiras diferentes, originando substâncias simples diferentes, beleza? Aí a gente vai primeiro para o carbono. Ó. A gente tem o grafite, tá vendo? Ou grafita. Olha como é que é, Aham. olha como é que é a formação dela. É tipo Nas várias estruturas, folhas, né? Várias camadas. são várias camadas. E aqui, esses pretinhos são os carbono, tá, Magno? Os pretinhos aí são os carbono. Uhum. Vou colocar na forma de apresentação. Aqui, ó, são os carbono, tá vendo? Ó? E eles se organizam assim, em formas de anéis hexagonais. Tá vendo? Contido no mesmo plano. São planos, né, que... Ah, detalhe, o carbono, cara, é um elemento químico que, assim, que está em praticamente todas as matérias, Magno. Carbono, cara. Eles combinam com a maioria das coisas, entendeu? Sim, E o ligações tipo, ó. carbono, a ligação química com carbono é muito comum. E é muitos esses cientistas que fazem viagem para essa planetária para tentar buscar vida, eles buscam carbono e as ligações químicas com carbono para confirmar se tem vida ou se teve vida no planeta, entendeu? Carbono faz Aham. ligação, ele é um elemento químico, né? Que faz ligação muito fácil com os outros elementos químicos. Ele tem 4 elétrons na camada de valência, não sei se você lembra disso. Lembra? E ele faz ligações diversas. Yeah. E ele, além das ligações que ele faz com os outros elementos químicos, ele faz ligações com ele mesmo, formando formas diferentes. Por exemplo, o grafite, que é uma delas, entendeu? Essa aqui é a estrutura, né, que a gente vê desse elemento químico. Tá? E aqui, ó, diamante. Olha só, Magno, diamante. O diamante, Que cara, massa, velho. ele é diferente. Ele tá vendo que é o mesmo, só que ele é formado por uma substância pura, que é só carbono, mas ele tem uma estrutura diferente. No diamante, cada átomo de carbono está ligado a outros 4 átomos de carbono, formando uma estrutura espacial, representando de modelo atômico fora da escala de cores de fantasia. Tem como fazer Ele, o grafite se transformar em um diamante? cara, você já viu aquele filme do Super-Homem? Já viu? Qual? Tem Esse é o vários. antigo do Christopher Reeve, pô. Ele pega carvão, né? Que é carvão mesmo. Que carvão tem grafite nele, que você escreve com Não carvão. falta você falar que ele amassou e transformou em um diamante. Não, ele não só amassa, ele usa o laser dele, aquece, aí depois ele aperta, aí depois sai o diamante na mão dele. Oh, tira d'água. Mas tem lógica, pô. Você sabe por que tem lógica? Foi bom você ter perguntado. Ah, É porque essa forma que ele se apresenta não é tão comum na natureza. Você vê que diamante, se encontra uma pedra de diamante grande, você está milionário. Diamante tem valor muito grande, que é utilizado na joias, né? mas não tem Fabricação de como fazer joias. então?
Hã? Porque ele perderia esse valor se tivesse como se fazer. Ah, se tivesse como. Oh, seria bom demais. É porque o diamante ele é formado a altas temperaturas e a altas pressão. Entendeu? Ah, por Geralmente isso ele é valioso, porque se desse é. pra fazer, qualquer um Não, não faria e dá. ia cair o Não, não preço. dá não. E ele tem que ser mantido a alta pressão e temperatura por uma bom quantidade de tempo. Entendeu? Para formar ter essa forma dele. Entendeu? Entendi. E aí Aham. geralmente acontece, geralmente encontra em escavação, né? E é geralmente depois de erupções vulcânicas que ele passa por esse tipo de transformação e se transforma no diamante, entendeu? É raro encontrar. Saquei. E aí ele tem aquela característica dele, lembra? Ele tem uma característica muito boa, que é por isso que é usado em joia, Magno, que eles fazem polimento nele, eles fazem os cortes, tem como é que eu posso dizer, a angulação dos cortes que ele faz, que faz ele ficar, ele refletir a luz de todos os ângulos que você vê, entendeu? Pode-se dizer assim, que aí fica bem forte a iluminação, Aham. entendeu? Por isso que ele é uma joia, Ele entendeu? também é usado também para cortar algumas coisas, né? Devido à sua Dureza. dureza. Ele é um elemento de maior dureza que se conhece. Imagina para cortar um diamante, para lapidar ele e para polir. Além de ser difícil de encontrar, a fabricação de joia com ele como eu posso dizer, é um ourives, tem que ser um ourives muito bom, que tem que ter ferramentas muito boas para fazer joias. Por isso que é tão caro, entendeu? Saquei. Por isso Beleza? que tem joias aí que é 1 milhão, esse Um preço aí. milhão é? 1 milhão é barato, rapaz. Tem joia muito mais cara. Tem joia Sério, muito velho? séria. Oxe, você tá por fora. Tá por fora. Tem joias que tem, além desse valor, né? Tem valor que foi, tipo assim, usado para dar um coroamento de alguém, ou foi dado um presente de um rei, e aí ela vai tendo história, vai ficando cada vez mais cara. Mas isso é outra história, vamos continuar. Caramba. E outra forma que ele pode se apresentar, mesmo carbono, é fullerenos. Os fullerenos podem ser aplicados na medicina, tais como, ó, medicina, hein? Tais como a atividade antiviral, antimicrobiana e transporte de drogas de efeito radioterápico. Sim, sabia que o pessoal usa isso aí na natação? É o fullerenos, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Fuleirano não é ozônio? Não, 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 não. Ozônio é outra Ah, coisa. não, é do carbono, eu tô confundindo, Tá viajei. confundindo, tá confundindo. Vamos Viajei, continuar. viajei, viajei. Eles são estruturas que têm o formato de bolas de futebol compostas por 60 átomos de carbono. Essas estruturas são as mais conhecidas, mas podem ser formadas por até 960 átomos de carbono. Eles formam tipo a forma geométrica dela é tipo cilíndrica, né? Cilíndrica não, é esférica, Parece o, tá vendo? parece o coronavírus. E a outra aqui, ó, nanotubos de carbono. Os nanotubos, em geral, apresentam alta resistência mecânica, alta flexibilidade, características elétricas e térmicas. Está vendo? Ó? Isso aqui parece que é feito em laboratório. Geralmente, certamente é feito em laboratório isso aqui. Entendeu? Para ter umas características interessantes com o carbono. Beleza? Eles são folhas de carbono ó, em estruturas pentagonais ou hexagonais. Tá vendo? Beleza? Agora sim, nós vamos para o oxigênio. A gente está falando de o quê? De alotropia. Beleza? Beleza, Magno? Ó, o oxigênio. Alotropia é alotropia no carbono? Alotropia do carbono. A gente viu quatro. Agora a gente vai ver a alotropia do oxigênio. Ele pode se formar como oxigênio comum, ó, tá vendo? O O2. Ou ozônio, Aham. O3. O ozônio, sim. O ozônio, ele tem características de, de Tipo asepsia, cloro, né? né? É o cloro para fazer limpeza, né? Sim. Aí vem aqui, ó, o ozônio é usado como alvejante e também no tratamento da água, substituindo compostos clorados, em razão do seu poder bactericida. Ele é Era esse aí que eu ia produzido, falar que usa na natação. sim, ele é produzido nos aparelhos chamados ozonizadores, nos quais o oxigênio comum é submetido a descargas elétricas. Aí aqui, você lembra que eu ia falar para você da camada de ozônio? Tem Ah, estudos, Magno, aham. presta atenção no que eu vou te falar, que isso aqui, cara, cai.
cai em química, cai em geografia, às vezes cai em vestibular, cai em redação, entendeu? Isso daqui é um exemplo que ele colocou, tá vendo? Em verde, vermelho, azul, tá vendo esse aqui? Esse azul aqui representa o buraco na camada de ozônio, cara. Significa que raios solares estão passando direto, sem bater no ozônio. O ozônio, ele tem uma camada, por isso que chama camada de ozônio, tem uma camada na Terra, ela é formada por ozônio mesmo, entendeu? E esse ozônio, ele reflete a luz do Sol, entendeu? A luz do Então quer Sol dizer vem, que a nossa bate e camada de ozônio volta. está com um buraco? Tá, tem um buraco na camada de ozônio que está fazendo com que os raios solares Mas adentre esse aqui, buraco está entendeu? aumentando? Vem aumentando de acordo com o tempo. Só que isso daí que eu ia falar contigo. Mas antes de eu falar isso contigo, a gente vai só definir aqui essa questão do que é, entendeu? Então você já entendeu que os raios solares ultrapassam, né? Beleza? Tem um ponto que os raios solares ultrapassam. Beleza. E o que acontece? Se não está refletindo, os raios solares ultrapassam e a Terra acaba recebendo mais energia do que deveria receber, né? E aí a gente tem, por esse fator, aquecimento global. E aí por que destrói, né? O que faz destruir a camada de ozônio? Muito disso daqui é destruído por causa da poluição dos veículos, da poluição das indústrias, tá? Beleza? Elas ajudam a destruir a camada de ozônio. E tem um outro que começou agora, que começou recentemente, agora não, recentemente, que são CFCs. Você já viu falar em CFCs? Clorofluorcarbono? Não. São misturas com clorofluorcarbono, literalmente, clorofluorcarbono. E essas misturas, elas destroem a camada de ozônio num poder muito maior do que os poluentes de indústria, do que os Mas isso aí é poluentes de usado para quê? veículo. É isso que eu ia te falar. O CFC, cara, esses clorofluorcarbono, é utilizado nos sistemas de refrigeração, entendeu? O que? Geladeira, frigorífico, que é coisa, assim, a refrigeração, ela começou em 1930, 1940 e 1950, que veio a ter os estudos completos, fechado, e daí desse ano para a atualidade, só aumentou a quantidade de refrigeradores, de frigorífico, que, vixe, tem muitos hoje, entendeu, Mário? E aí o que acontece? Presta bem Saquei. atenção. Esses equipamentos, a maioria deles, ali na parte que eles utilizam para resfriar o gás, né? Ele utiliza esse tipo de gás, clorofluorcarbono. Fluorocarbono. Esses gases é que é utilizado lá no compressor dos equipamentos, ele comprime esse gás, depois ele passa por um trocador de calor para transformar, para resfriar, né, todo o ar que passa ali por um ventilador. O ar passa numa serpentina gelada, dentro dessa serpentina tem um gás gelado, entendeu? Aí vem um ventilador, empurra o ar pela serpentina e quando ele sai do outro lado, ele sai frio. Ou o contrário, o ventilador está aqui, ó, aí ele empurra o ar. Aí ele suga o ar passando pela essa serpentina, entendeu? Aí o ar vem quente, passa pela serpentina, esfria e sai do outro lado frio. É assim que E é funciona. isso que está acontecendo, Não, pai? não, aqui que acontece, presta bem atenção. O problema é o gás. É o gás que eles utilizam no sistema. Por quê? Porque se não tiver o controle na hora de você fazer manutenção nesse sistema, ou de você fazer, como é que eu posso dizer? Quando essa geladeira tá velha, por exemplo, antigamente tinha umas geladeiras velhas, você lembra? Ninguém mais utiliza Sim. aquelas geladeiras velhas. A geladeira velha, ela tinha, assim, o clorofluorcarbono dela é muito pior do que o que a gente tem atualmente. E quem é que fazia, que jogava certo esse equipamento fora? Antigamente nem se sabia que esse clorofluorcarbono destruía a camada de ozônio. Entendeu, Mário? Sim. Aí quando jogava fora, aí por algum motivo abrir o sistema, que é para ser hermeticamente fechado, né? Aí o gás é exalado na atmosfera
aí chega lá e destrói a camada de ozônio. Até hoje acontece isso, tá? Eu te falo isso porque eu sou engenheiro, eu sei que acontece isso. Eu sou engenheiro de ar-condicionado, Caramba, eu então sei que é meio acontece que isso. imprudência dos homens, né? É a imprudência dos homens. O que que acontece? Hoje em dia, para se mexer com ar-condicionado, para você ter ideia, tem que ser especialista na área. Tem que ser um engenheiro mecânico ou alguém formado na área de engenharia. Toda instalação de ar-condicionado, seja um splitzinho, esses ar-condicionado split que instalam nas casas, era para Uhum. ter um engenheiro por trás. Por quê? Porque os técnicos, muitas vezes o técnico não se preocupa com isso. Ele vai lá e instala, aí às vezes o sistema está com vazamento, ele joga o gás todo fora na atmosfera, que é altamente poluente, entendeu? Aí ele corrige o problema e joga gás lá de novo dentro. Ou na hora de fazer a instalação do sistema frigorífico, ele não se preocupa em vazamento. Aí joga o gás lá, aí vai vazando durante o tempo. Aí às vezes o cara nem se preocupa em corrigir o vazamento. Ele vai só Só colocando tá querendo gás. dinheiro só. Só querendo dinheiro. Ele só vai colocando gás e o gás. E imagina isso. Tanto de sistema de ar-condicionado que tem no mundo hoje e que as pessoas não têm esse controle. E o gás CFC está todo sendo jogado para a atmosfera e que está destruindo a camada de ozônio. Sacou? Caramba. Entendeu como é que o negócio é sério? Caramba, e é o que é mais preocupante. Imagem obtida pela NASA em 24 de 2012. É, 24 de 2012. exatamente. 2012. A Já se região tem azul mais corresponde ao buraco na camada de ozônio sobre a Antártida, que 13 se anos depois, será que deve estar como, hein? acentua anualmente na região, durante a primavera no hemisfério sul. Aí, nas demais regiões do planeta, o que se observa como consequência dos gases que afetam a camada de ozônio é a rarefação dessa camada. Então, o que acontece? Olha só, Magno. Aqui está bem em cima lá do que eu estava te falando no início do vídeo lá, a questão dos ursos polares, tá vendo, né? A Antártida. Tá descongelando, cara, o gelo que tem lá. Tem Ah, muitos sim, animais esse ali que buraco estão tá morrendo. sendo logo nos Lá em polos. cima, na Antártida. No Polo Norte. Entendeu? Caramba, Beleza? velho. Tranquilo? Aí tem muitos, ó, tá vendo aqui, ó? Tem muitas convenções climáticas que era para ser seguida, que os países fizeram, mas, rapaz, é difícil controlar isso. Muito difícil. Entendeu? Pouca, nem todo mundo sabe disso, nem muitas pessoas se preocupam com isso. E o órgão que é para fiscalizar isso não dá conta de fiscalizar, porque imagina, tanto de gente de instalador que tem só aqui no Brasil, imagina no planeta, entendeu? E a tendência é só essa camada, esse buraco na camada aumentar, cara, pode ter certeza. Beleza? Caramba, velho. Não tem como nem fechar, né? Não. A gente então viu aqui do oxigênio, a gente viu o O2 e o O3, beleza? Fechar, acho que naturalmente poderia fechar, cara, se. Foi uma boa pergunta. Se parar de emitir os poluentes, cara. Talvez se parar de emitir o poluente, ela se recupere, entendeu? Porque esse ozônio ele se forma de forma natural na natureza, entendeu? Nas transformações químicas que ocorrem no mares e no ar, ele forma ozônio, cara. Só que não está conseguindo formar na quantidade que está destruindo, entendeu, Magno? Ainda Entendeu? bem que eu não tenho ar-condicionado aqui em casa, então eu não tô nem contribuindo para isso. Mas se você parar por outro lado, já pensou se não tivesse o sistema de refrigeração, cara? Como é que seria a humanidade hoje? Como é que a gente ia refrigerar a quantidade de alimento Deixa e eu te estragar? perguntar. A gente tem muitas pessoas para alimentar, a refrigeração tem que ser utilizada. O problema é utilizar com responsabilidade, Mário. Não deixar esse gás sair para a atmosfera, entendeu? Uma pergunta. Diga. Nos automóveis, no carro, também tem esse tipo de gás no ar-condicionado do carro? Não. No automóvel é dióxido de carbono, enxofre sai ali na queima, monóxido de carbono, não tem. Esses gás CFC são gases que a gente pode ser gás refrigerante, entendeu? Eles são feitos em laboratório. Geralmente Ah, é feito em sim. laboratório, entendeu? O sistema de ar-condicionado não só utiliza gás refrigerante desses não, tá? Eles utilizam também gases inflamáveis, por incrível que pareça, eles utilizam gases inflamáveis, tem sistema com gás inflamável e tem sistema com amônia. Caramba. Com amônia.
Entendeu? A amônia é um gás que tem. Ele tem uma. Ele tem assim, para utilizar em refrigeração, ele é excelente, cara. Para fazer o resfriamento, a amônia. Só que a amônia, ela não é tão poluente, mas ela é altamente nociva ao ser humano. Ela é tóxica pra caramba. Você sabe o que é amônia, né? Você sabe quando você faz xixi, aquele cheiro terrível? Aquilo é amônia, cara. Agora imagina esse xixi tirando só amônia, concentrar ela. Entendeu? Imagina o tanto que fica forte o cheiro. Amônia mata. Oh, e como? Se você ficar num local que tem amônia, que tem vazamento de amônia, poucos minutos você começa a ficar tonto, cai e morre, velho. A amônia é altamente nociva, pô. Ela é altamente. Como é que eu falei? Tóxica. Ela é Ah, altamente tóxica, cara. E ela é inflamável também, mas a inflamabilidade dela, assim, comparado com a toxicidade dela, a toxicidade dela é muito maior. A toxicidade dela é muito maior. Entendeu? Aí saquei. quando tem sistema de ar-condicionado com amônia, aí o pessoal que vai fazer manutenção sempre tem que estar com aquela máscara mesmo. Aquela máscara, ou com máscara com oxigênio, ou a máscara que separe, né, que filtre para a amônia não entrar. Sacou? Uhum. Perigoso, cara. Então, beleza. Aí vem o enxofre, ó. O elemento enxofre forma duas variedades aleotrópicas. Alotrópicas, desculpa. Alotrópicas. O enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Essas duas variedades são formadas por moléculas com 8 átomos, octatômicas, e podem ser representadas pela fórmula S8. Só que elas são diferentes, ó, tá vendo aqui, ó? O monoclínico, tá vendo, ó? Isso aqui não Uhum. parece aquele negócio que a gente compra? Ah, já sei. Coco? Cocada? Cocada. Parece cocada. Eu só não Parece sei o mesmo. tamanho, né? Tem que saber qual é o tamanho disso daqui. O outro já parece um fungo. Parece um fungo. É o rombo, que é a variedade alotrópica mais comum do enxofre, que ocorre na forma de cristais amarelos e transparentes. Já o monoclínico, que é menor, né, apresenta na forma de cristais ópacos, com formatos de agulhas, encontrados em regiões vulcânicas. Beleza? Tranquilo? A representação Tranquilo. deles aqui. Aí o fósforo. O elemento fósforo apresenta duas variedades alotrópicas, o fósforo branco e o fósforo vermelho, em que a notação N indica a quantidade de átomos indeterminada, atomicidade indeterminada. Tá vendo? O fósforo branco é Uhum. 4, mas o fósforo vermelho é N. O fósforo branco, à direita, apresenta moléculas tetraédricas, P4, e é muito reativo e inflamável. Tanto é que eu acho que ele está fechado, tá vendo? Eu acho que se ele entrar em contato com oxigênio, eu acho que ele já entra em combustão, cara. O fósforo, Caramba. eu acho que é. Eu vou até confirmar, confirma aí na internet. Fósforo branco, fósforo branco entrar em contato com oxigênio na, Ah, na, na, na pressão, assim, pressão comum, né? É uma atmosfera, que a gente pode dizer, né? Porque você lembra que eu falei contigo que quando muda a pressão, aquela propriedade lá de fusão, ebulição, muda? Você lembra disso, né? aham. Você lembra do ponto Quando, triplo da ó, tá escrito matéria? aqui. Quando o fósforo branco entra em contato com o oxigênio, ele entra em combustão espontânea, ou Eu seja, falei? inflama-se automaticamente. Essa reação libera uma grande quantidade de calor e produz uma fumaça branca densa, que consiste principalmente de pentóxido de fósforo. Tá vendo aí que eu falei? Essas coisas eu lembro, cara, porque eu estudei Caramba. lá no ensino médio há muitos anos atrás. Tem coisa que a gente não esquece, não, é porque é interessante, não é? Ele tá aqui nesse Sim. invólucro aqui, não é à toa. Não é à toa que ele tá nesse invólucro, entendeu? Esse aí é aquele tipo de. É parecido com aquele. Como é que é o nome quando a pessoa cai do avião ele acende assim? Cai do avião? Como assim? Não tem um palito que você tira tipo a tampa e ele começa a sair fumaça de uma cor colorida? Cara, não sei o que você tá falando, não, mas isso aí deve ser, sei lá, gelo seco, alguma coisa desse tipo, não? Porque Não, é como esse coisa. negócio entra em combustão, ele libera calor, tu viu aí que você leu? Ele libera calor, é perigoso, pô. Então.
Qual é o nome daquele negócio, tipo assim, vamos supor, eu tô perdido na ilha. Aí eu acendo um desse, aí cria uma Ah, fumaça ah, gigante, aí não, a mas pessoa aquele vê lá lá não na encosta. libera. Aquele lá não libera, não. Aquilo lá é um tipo de sinalizador, né? É, tipo É um isso. sinalizador. Não, acho que a substância que ele utiliza é diferente, ainda mais porque solta uma fumaça diferente, uma cor diferente, entendeu? Ah, É uma sim. boa pergunta. Depois a gente faz uma pesquisa para ver se é uma combustão que acontece ali. Deve ser, provavelmente uma combustão, né? Eu não Sim, sei por se isso é que eu em pensei que contato era com ele. ar, porque é na hora que o cara abre, né? É. Na hora que o cara abre, ele já. Pode ser, cara. Eu não sei. Agora você me apertou. Depois a gente pesquisa isso aí. Beleza. Beleza? O fósforo vermelho à esquerda é construído de redes multiatômicas e é muito menos reativo. Tá. A gente vai agora para reações químicas, mas antes disso, vamos anotar. Beleza? Acho que nós vamos parar por aqui, Magno. Já vai dar 18 horas já já, né? Ok. A gente começou que hora? 16 horas, né? Já vai 2 horas de 19, aula, eu cara. acho. Vamos ver se a gente pelo menos finaliza isso aqui. Deixa eu só colocar lá de novo no jornal. É bom a gente anotar. Lembra que é bom a gente anotar? Sim. Vamos ver como é que tá a sua memória agora de novo. Ah, não. Então agora a gente tá vendo o quê? O que que a gente tá vendo? Alotropia. Alô, garoto. Alô, Tro. É que o cérebro aqui tá um pouco lento. Alô, Tro. Pia. A gente primeiro viu do Pia. carbono e depois E viu como é que do você me oxigênio. define a alotropia? Alotropia. Ah, velho, eu não consigo definir do Não, jeito que me tu fala quer, com as mas suas palavras. eu sei o que eu entendo. Isso aqui tudo eu coloquei com minhas palavras. É uma forma de você de estudar, entendeu? Porque como É uma você vê, substância que se comporta de diversas maneiras diferentes, sei e lá. se apresenta, né? É, Que tem formas diferentes. Pode ser dizer que tem formas diferentes, melhor, né? sim. Tá bom, ajuda. Substância que tem formas diferentes. Por exemplo, a gente viu quais delas? A A gente gente viu. viu grafite diamante. Não, então, mas é formando com o quê? Com carbono, né? Sim. Com carbono. Qual foi a outra? Hum? Não, tu quer saber a substância? É a substância. Eu quero Sim, saber a é o substância. oxigênio que forma o ozônio lá e o Oxigênio. trem lá. Oxigênio. Qual a outra? Depois dessa, viu outra? A gente viu mais duas, pô. Qual? Poxa, a gente acabou de ver. Já me Ah, esqueci. a gente acabou de ver. Ó, ó, Só a primeira letra. ó. Fósforo. Fósforo. E qual foi a última que a gente acabou de ver agora? Agora, agora. Uai, foi a fósforo que eu até pesquisei. Foi não, pô. Ah, foi. Você tá certo. Teve uma antes, então. Ai, não lembro. Teve uma antes. Foi. Opa. Qual a Ó, primeira ó. letra? Eu acho que lá na hora de você fazer a prova não vai ter primeira letra, não, hein? Ah, vou usar a cor que ele parece. Só pra te dar a dica. Amarelo? Esse é É, amarelo? é um amarelo, na verdade. Um amarelo, só que não dessa cor. Ah, aquele gás lá, velho. Ixi, não vai nem aparecer. Que gás? Não, não era gás, não, moço. Não é o gás ozônio? Ah, não, tô ficando é doido. Não, moço. Não lembro. Deixa eu usar uma outra cor aqui. Como é que eu utilizo outra cor? Ah, aqui, ó. Ele era mais ou menos essa cor aqui, ó. Essa Tô cor. vendo nada. Dá pra enxergar? Ah, um amarelo. É um amarelo diferente. Lembra, não? Vou Fogo? escrever. Não, não lembro. Ó, É enxofre? enxofre, pô. Tu falou? A gente viu. Eu não vi, não, eu não lembro, não. Viu, moço? Agora você vai me fazer pior. Agora você vai me fazer diferente. Quais são os elementos que ele aparece? Esse aqui Ah, carbono são é fácil. Grafite e quatro. diamante. Vamos lá. São quatro. Ah, Faltou não. um. Tu vai. São Ah, não. quatro. Dois. Primeiro é Vamos dois por. grafite. Dois. Grafite. Boa. Qual o outro? Diamante. Diamante. Ah,
Ligações. É diferente, é uns nomes diferentes. Você até falou que é usado na natação, pô. Não, mas aí é no ozônio. É Não, no ozônio é, oxigênio. mas você confundiu na hora que você falou, que era usado na natação. Ah, aquele nomezão lá, cabuloso. É, Já tu não lembra? lembro. Hã? Eu não lembro. Eu também não lembro, não. Mas a Tá gente vai de boa. lembrar. É o Fullerenos. Fulereno. É, Fullerenos. E o E... outro é o nanotubos de carbono. Ah, nanotubos eu sabia já. Aham, então por que você não falou, rapaz? É porque eu pensei que era outra coisa. Os nanotubos. Aí, ó, qual que é o outro aqui? O oxigênio. O oxigênio apresenta, ele apareceu em Ozônio, dois. É o oxigênio O2, né? É o próprio oxigênio. oxigênio, o O2, que a gente vai falar aqui. O O2 e o O3. Oxigênio normal, né? Comum, Aí que é tem aquele oxigênio. gás lá que tu E falou, aqui né? o ozônio. Hã? Aquele gás que tu falou, ele é um oxigênio? Qual gás? Aquele lá que tu falou O que é no CFC? ar-condicionado. Não, não é Ah, oxigênio, não. pô. Oxigênio você respira, o CFC. Não, não, Deixa eu não. ver. O enxofre. Você lembra do enxofre? Não, mas vamos pular pro Agora. fósforo. Fósforo, Então vamos amarelo lá. e vermelho. Fósforo amarelo e vermelho? Não, é o É, né, não? fósforo vermelho. E Boa. branco, oxe. Branco. Fósforo vermelho. Um é Fósforo alta. vermelho. Os dois são inflamáveis, né? Mas um é mais que o outro. E deixa eu te falar, qual é a quantidade de que eles formam os elementos? Você lembra? Esse aqui é P, que é o fósforo, 4, você lembra? E o branco? Ah, P3. Não. A gente falou uma coisa lá interessante. PN. Isso. Oxe, o que está escrito ali? Fósforo? Você não falou nada. Fósforo. Peraí, deixa eu anotar de novo aqui. Fósforo. É ao vivo, viu? Essas coisas acontecem. Ao vivo. Fósforo branco, né? Boa. PN. E o do. E o do grafite, diamante, você lembra? Uma coisa que eu não foquei. Aí só se você tivesse memória fotográfica, né? Ah, os que eu sabia, tu já escreveu, que é o ozônio e o oxigênio. Não, mas também não tem. Aqui o Furianos é a 60. C60. É muito carbono, né, cara? Caramba, é muito demais. E os nanotubo, 60 O outro é ou 240, então? até. Não, até 240. 960, cara. É muito carbono. É, Nossa! esse aqui é o Fullerenos, tá? O E qual é o nano. tamanho desse bicho? Hã? Ah, Nossa, tem uma bola. Não, assim, tamanho. Você lembra que a gente está estudando átomos, elementos químicos, é pequeno. sim, mas Mas assim, 960 não dá pra ver, não? mas isso é. É como se eu posso dizer. Deixa eu ver se eu coloco aqui em Magno. Eu vou dar o exemplo do O3, tá? Vou Sim. colocar lá na tela de novo. Acho que foi uma coisa que eu não expliquei, cara. Deixa eu só voltar lá. Caramba. Eu acho que nós já Ó, virou já comparsa dessa chamada aqui. Ela agora não quer mais nem desligar para nós, que aqui, sabe ó. que ela vai criar outra. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O2 e O3. É a formação do elemento químico. Pera aí, que minha câmera tá Formação. na frente, deixa eu ver. Aí, tô Tá vendo vendo. aqui, ó? Molécula de oxigênio com outra Ah, então, molécula de oxigênio. Ela mas forma. imagina, 960 juntos, não dá pra ver? Então, não, o que acontece? A gente. Assim, você não tem o grafite e o diamante? O O diamante você vai grafite eu conseguir. consigo ver, o Você vai. grafite do lápis. Não, Quando eu escrevo, ele deixa não, mas rastro. você não vai ver os elementos químicos lá que ele forma. Como ele se forma. Hum, Entendeu? Você vai ver esse aqui, por exemplo, fluorenos, que é o que a gente está falando, C60, C960, são moléculas fechadas, ou seja, um monte de elemento químico fechado formando com 60 carbonos. Aí um outro
com 60 carbonos, aí um outro com 60 carbonos, aí um outro com 60. Entendeu? Aí isso vai formar o que você vê. É a mesma coisa do diamante, pô. Entendeu? Uhum. É um monte de elemento formando, que aí vai ter um redor, um outro. É a mesma coisa, eu vou falar isso com você com oxigênio. Aqui no ar que a gente respira, tem molécula de oxigênio e tem de outras, pô. Entendeu? Aí eles ficam, tipo assim, dispersos no ar, eles ficam mais distantes. Já nas moléculas como o diamante, eles ficam mais juntas, mais unidas. Entendeu? O ozônio, mesma coisa, cara. Entendeu? Beleza? Saquei. A gente vai estudar isso mais à frente. Como é que é a composição química. Entendeu? Fora, Beleza? Tranquilo. Aí como é que. Então o que eu estava perguntando é como ele se forma. Aqui ele não fala do diamante, do grafite. Quantos carbonos são, entendeu? Para cada um. Depois eu vou deixar isso para você como dever de casa, para você pesquisar quantos carbonos são. Ele fala de alguns, do oxigênio, que é o 2, do ozônio, que é o 3. Aí a gente viu do enxofre, tá vendo? Ó, 8. Dos dois são 8, né, cara? Eles são octatômicos e podem ser representados pela fórmula S8. Os dois são S8, mas os dois têm características, aspectos diferentes, entendeu? E muito importante, Magno, que a gente viu no início, cara, ó, das substâncias alotrópicas, é que eles combinam de maneira diferente, né, originando substâncias diferentes e elas apresentam propriedades físicas diferentes. Foi que caiu naquele Enem lá, que a gente estudou, entendeu? O mesmo elemento químico pode apresentar propriedade diferente, propriedade física diferente por causa da forma que ele faz o quê? Que ele se combina. Sacou? Isso é macete. Por isso que é bom você estar entendendo. Por isso que quando a gente começa a ler, essas leituras não são à toa, não, meu jovem. Não são à toa. É É aquilo porque que não você está falou, em aqui. química é muito conhecimento. Cara, você tem que estar lendo, tem que estar estudando, fazendo exercício também. A gente vai fazer bastante exercício, tá? Entendeu, Magno? Então é isso. O fósforo foi. Qual outro? Falta mais algum que a gente não fez? Não. Falta sim, falta o enxofre. Ah, é o enxofre, a gente já falou, mas eu já te mostrei qual que é. Do enxofre, então? Qual É que o é o quê? nome? Ah, é o enxofre o quê? Hã? Não Hã? lembro. Eu tô sabendo o que você tá falando, não. É o nome deles? Dos enxofres? Tem dois. É Lembro o não. rômbico. É Ah, rômbico, se eu não estou não ia enganado. É lembrar, não. rômico. É Nem se rômico, tu é? falasse as três primeiras letras, eu ia lembrar. Rômbico. 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 Eu tô anotando isso daqui. Também não é à toa, não. Vou fazer o print dele, vou fazer o PDF dele e vou te passar, pô. E o Beleza. monolítico, né? Deve ser. Monolítico. Desculpa. Monoclínico. Monoclínico. Cara, esses nomes devem ter alguma explicação, com certeza. Se você for pesquisar a fundo. Monoclínico, tá? Monoclínico. Beleza? Então é isso. E ele se apresenta como S8, os dois, né? Então é isso, Sim. Magnum. Foi bom o estudo de hoje. O que, que você achou? Muito bom, bastante Bom, conhecimento, bastante ensinamento. logo a gente vai fazer exercício, botar a caixota para funcionar, né? E Agora quem é é bom faz ao exercício. vivo, né? Quem é bom faz ao vivo, né? Quem é bom faz na prova lá, com 1 hora só de prova. Então 2 minutos para falou. cada questão. Eu vou despedir do pessoal aqui que está assistindo no YouTube. Um abraço, até a próxima. Falou.